Meus amigos, o que pretendemos demonstrar neste vídeo é que a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998 contribuiu para a crise da globalização neoliberal, cujas nefastas consequências contribuíram para o avanço do nacionalismo e da extrema-direita neofascista no mundo. Nossa apresentação ela vai constituir das seguintes partes. Primeiro, nós vamos apresentar a crise da globalização neoliberal com a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998. Esse seria o primeiro bloco da nossa apresentação. No segundo bloco, nós vamos apresentar as nefastas consequências da globalização neoliberal. A terceira parte da nossa apresentação vai consistir na apresentação do avanço do nacionalismo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal. E, na última parte da nossa apresentação, iremos apresentar o avanço da extrema-direita neofascista do mundo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal. Portanto, começando pela primeira parte da nossa apresentação, vamos tratar da crise da globalização neoliberal com a queda da lucratividade mundial do capital a partir de 1998. Antes de tudo, é importante observar que a globalização neoliberal, ou integração econômica mundial, foi adotada pelos governantes dos países capitalistas centrais desde a década de 1980, como uma estratégia para reverter a queda da lucratividade mundial do capital ocorrida no período 1966-1983, conforme nós vamos mostrar nessa figura 1 que nós vamos apresentar. Então, essa figura 1 mostra que nós tivemos um período que foi extremamente favorável ao capitalismo, porque as taxas de lucratividade do capital eram elevadas, variando de 9,5% a 10,3%. Isso de 1950, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, até 1967. A partir de 1967, começou a crise da lucratividade. A tal ponto que a taxa de lucratividade do capital, ela regrediu de 10,3% ao ano para 6,6% em 1983. Ou seja, ela caiu de 10,3% em 1967 para 6,6% em 1983. Antes de tudo, é importante observar que esse gráfico que nós estamos apresentando trata da taxa de lucro média dos países do G20,
O que é que são os países do G20? São países do G20: África do Sul, Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, México, Reino Unido, Rússia, Turquia, União Europeia e União Africana. Ou seja, são os países, digamos assim, mais desenvolvidos. São os 20 países mais desenvolvidos do planeta. Então, a taxa de lucratividade do capital, a taxa de lucro média dos países do G20, que nós vamos lhe mostrar, mostra como o capital se desenvolveu nesses 20 países de 1950 até 2019. De 1950 até 1966 é chamada Idade de Ouro. De 1967 a 1983 é chamada crise de lucratividade do capital, devido à queda vertiginosa que ocorreu. Essa queda na lucratividade do capital contribuiu para que os ideólogos do capitalismo, os governantes dos países capitalistas desenvolvidos, defendessem a tese da globalização neoliberal. E o período neoliberal apresentou bons resultados, relativamente, mas não comparável ao da Idade de Ouro, de 1950 a 1966, mas, de qualquer maneira, significou que houve uma reversão da queda da lucratividade do capital, porque no período neoliberal, a taxa de lucratividade do capital evoluiu de 6,6% ao ano em 1983 para 7,8% em 1998. Mas a partir de 1998 passou a haver um declínio na taxa de lucratividade do capital. Declínio esse que começou em 98 com a taxa de lucratividade de 7,8% e em 2019 alcançou 6,8%, conforme mostra esse gráfico que aqui nós estamos mostrando. Neste gráfico dá para perceber que aqui nós temos a Era de Ouro, em que as taxas de lucratividade do capital evoluíram de 9,5% em 1950 para 10,3% em 1967, mas a partir de 1967 até 1983 houve uma queda vertiginosa na taxa de lucratividade do capital. E foi esse fato que determinou a adoção do modelo econômico neoliberal, da globalização neoliberal em todos os quadrantes da Terra. De modo que, por exemplo, de 1983 até 1998, houve uma reversão da queda da lucratividade e, inclusive, com um crescimento não comparável à da Idade de Ouro, mas passou a haver um crescimento. Mas, a partir de 1998, passou a haver um declínio na queda da lucratividade do capital, que para muitos significa o início da longa depressão econômica que o sistema capitalista mundial deverá enfrentar nos próximos anos. Então, este é o quadro que mostra que a taxa de lucratividade do capital foi responsável pelo nascimento da globalização neoliberal. O período neoliberal, meus amigos, significou a quebra de barreiras tarifárias, cotas e outras restrições comerciais, permitindo assim que as empresas multinacionais operassem livremente e transferissem seus investimentos para as áreas de mão de obra barata, com a finalidade de
aumentar sua lucratividade. O pressuposto foi o de que isso levaria à expansão global. A expectativa é que, na medida em que houvesse essa abertura das economias em todo o mundo, isso levaria à expansão global e ao desenvolvimento harmonioso das forças produtivas e ao crescimento dos recursos do mundo, que de fato aconteceu de 1983 a 1998, mas arrefeceu após essa data, conforme mostrei no gráfico. Os sinais do colapso da globalização econômica e financeira contemporânea já estavam se apresentando a partir de 2010. Aqui nós temos, em 2010, nós tivemos a menor taxa de lucratividade do capital registrada ao longo da história, que foi de 6,4% ao ano, quando apresentou, repito, a menor taxa de lucratividade do capital até então registrada. O neoliberalismo, meus amigos, tem como princípios básicos a mínima participação do Estado nos rumos da economia nacional, primeiro. Segundo, a política de privatização das empresas estatais. Terceiro, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho. Quarto, livre circulação de capitais internacionais e ênfase na globalização. Quinto, a abertura da economia para a entrada de multinacionais. Quinto, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Sexto, desburocratização do Estado, com a adoção de leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento da economia. Sétimo, diminuição do tamanho do Estado para torná-lo mais eficiente. Estou colocando aqui a visão dos defensores da globalização. Em oitavo, não interferência do Estado nos preços dos produtos e serviços que devem ser determinados pelo mercado, com base na lei da oferta e da procura. O nono é o controle da inflação pelo Estado através das políticas monetárias com base em metas de inflação. Décimo, a adoção pelo Estado da política de câmbio flutuantes. E 11º, obtenção de superávit fiscal para pagamento da dívida pública. Então essas foram as 11 recomendações que foram estabelecidas, que foram seguidas praticamente em todas as partes do mundo. David Harvey, que é um geógrafo britânico, professor da City University of New York, afirma que o neoliberalismo propõe a desregulamentação, privatizações e a retirada do Estado de muitas áreas de atendimento social. Quase todos os países do mundo aderiram voluntariamente ou sob pressão coercitiva ao neoliberalismo a partir da década de 1990. Até mesmo a China, que com Mao Tse-tung tentou edificar a sociedade socialista, aderiu ao neoliberalismo sob a liderança de Deng Xiaoping, ao institucionalizar o chamado socialismo de mercado, que representa a construção de uma economia de mercado capitalista que incorpora, segundo David Harvey, elementos neoliberais com controle centralizado do Estado. Com o abandono do projeto socialista, a introdução do neoliberalismo e a institucionalização do capitalismo de Estado na China, a proteção social dos trabalhadores, que existia na época de Mao Tse-tung, deixou de existir. Michael Roberts, que é um economista, coeditor, entre outros livros, de The Great Recession, a Marxist View, também do The Long Depression e também de Marx 200,
A Review of Marx Economics 200 Years After His Birth, e autor do blog The Next Recession, afirma em seu artigo Acabou o impulso de globalização? Ele faz essa pergunta. Acabou o impulso de globalização? E nesse artigo ele afirma que a última onda de globalização começou a diminuir pouco antes do início dos anos 2000. Como eu lhes falei, a partir de 1998, quando a lucratividade global passou a recuar. Tal como nós mostramos na figura há pouco apresentada. Michael Roberts afirma que na década de 1990, o comércio mundial cresceu 6,2% ao ano, o investimento direto estrangeiro aumentou 15,3% ao ano e o PIB global se elevou em 3,8% ao ano. Isso no período de ascensão da globalização neoliberal. Mas na longa depressão, na década de 2010, o comércio mundial cresceu apenas 2,7%, diferentemente dos 6,2% do período de ascensão da globalização neoliberal. E o PIB global cresceu 3,1%, inferior aos 3,8% ao ano do período de ascensão da globalização neoliberal. Enquanto o investimento direto estrangeiro, que foi de 15,3% ao ano no período de ascensão da globalização neoliberal, caiu para 0,8% ao ano. Então isso configura uma crise da globalização neoliberal. O resultado da globalização tem sido a destruição de todas as antigas indústrias nacionais estabelecidas, e o Brasil, nós vamos tratar disso mais adiante, e o Brasil é exemplar nesse sentido. Houve um processo de desindustrialização da economia brasileira. Quer dizer, então o resultado da globalização tem sido a destruição de todas as antigas indústrias nacionais estabelecidas, e no lugar da antiga autossuficiência local, que antes os governos buscavam trabalhar a autossuficiência local, se estabeleceu a interdependência entre as nações. A interdependência entre as nações, que era um dos pontos fortes da globalização contemporânea, se constitui agora no seu contrário ao contribuir para o seu fim. E essa interdependência entre as nações está sendo colocada em xeque pelas políticas do governo Trump nos Estados Unidos. Portanto, meus amigos, esta é a primeira parte da nossa apresentação, em que nós demonstramos que a crise da globalização neoliberal resultou da crise, da queda da lucratividade do capital, sobretudo a partir da década de 1998. Agora nós vamos tratar no segundo bloco da nossa apresentação, as nefastas consequências da globalização neoliberal. Com a globalização neoliberal, a desigualdade de riqueza chegou a níveis alarmantes em todo o mundo. Thomas Piketty, que é um economista francês, demonstrou em sua obra Capital in the 21st Century, Capital no século XXI, que houve crescimento contínuo da desigualdade de riqueza desde a década de 1970, contrária à tendência de 60 anos anteriores e muito mais acentuada e socialmente relevante do que a desigualdade de renda. Ele fala aqui desde a década de 70, que é exatamente esse período aqui em que ocorreu a crise da lucratividade do capital.
que aconteceu de 1966 a 1983. Corresponde exatamente a esse período aqui. Então, o que o Thomas Piketty ressalta é que a desigualdade de riqueza se acentuou desde a década de 70, contrária à tendência dos 60 anos anteriores, e muito mais acentuada e socialmente relevante do que a desigualdade de renda. Ele faz uma diferença entre desigualdade de riqueza e de renda. Thomas Piketty afirma que de 1970 a 2010, 1% mais rico, ou seja, as classes dominantes, detinha metade de toda a riqueza mundial. Veja bem, de 70 a 2010, o 1% mais rico detinha metade de toda a riqueza mundial, enquanto os 50% mais pobres, das classes populares, ficavam com menos 5%. O número de bilionários, segundo Piketty, aumentou de 1.011 indivíduos, com uma riqueza total de 3,6 trilhões em 1970, para 1.826 indivíduos, com um total agregado de 7,05 trilhões em 2010. Em 2010, este grupo possuía praticamente o mesmo que a metade mais pobre da humanidade. 5 anos depois, a sambarca mais do que o triplo. O próprio FMI afirma que políticas neoliberais aumentaram as desigualdades sociais. Artigo sob o título FMI diz que políticas neoliberais aumentaram desigualdades, mostra que o neoliberalismo recebeu críticas de um dos seus maiores defensores. O FMI foi um dos maiores defensores do neoliberalismo. E o Fundo Monetário Internacional, em artigo publicado por esses 3 economistas da instituição, faz críticas ao modelo neoliberal adotado em todo o mundo. O artigo do FMI sugere que o receituário neoliberal prescrito por ele próprio, pelo FMI, para o crescimento econômico sustentável em países em desenvolvimento, pode ter efeitos nocivos de longo prazo. Veja bem, esse é um artigo do FMI. Os benefícios de algumas políticas, que são uma parte importante da agenda neoliberal, parecem ter sido um pouco exagerados, disseram os economistas no artigo, na edição de junho da revista Finance and Development. Além de não gerar crescimento econômico, as políticas neoliberais aumentaram a desigualdade, colocando em risco uma expansão econômica duradoura. Os autores do artigo, 3 membros do Departamento de Pesquisa do FMI, disseram que a abordagem tradicional para ajudar os países a reconstruir suas economias, através do corte de gastos do governo, que inclusive tem sido adotado até hoje, e tem sido defendido que o governo Lula adote também um gasto do governo, privatizações também, o livre comércio e a abertura do capital podem ter custos significativos em termos de maior desigualdade. Essa é a conclusão do artigo do FMI. A globalização neoliberal, com sua crescente interconexão econômica, social e cultural, beneficiou principalmente as empresas transnacionais, que expandiram suas operações para novos mercados, reduzindo custos de produção e aumentando lucros. A globalização neoliberal exacerbou as desigualdades entre países capitalistas centrais e periféricos e levou os países capitalistas periféricos a serem mais dependentes dos países industrializados e a enfrentarem dificuldades em competir. A globalização levou à perda de empregos em setores industriais. Isso foi generalizado, inclusive nos Estados Unidos. Então, a globalização
levou à perda de empregos nos setores industriais, à precarização do trabalho e à erosão das culturas tradicionais, tanto nos países capitalistas centrais como nos países capitalistas periféricos. A globalização fez, ou melhor, faz também com que haja diminuição da soberania nacional, devido à crescente presença das empresas multinacionais nas economias nacionais. Há também o perigo da perda de identidade nacional, já que as sociedades se assemelham cada vez mais umas com as outras, com os mesmos gostos, culturas, modas, etc. Uma das características do processo de globalização neoliberal é a preferência de empresas multinacionais em operar em países onde os custos de produção são mais baixos. Essa realocação teve duas consequências perniciosas. Por um lado, o desemprego aumentou em alguns países e a mão de obra local tornou-se mais barata. Se explica porque, na medida que a transferência, por exemplo, de empresas, de indústrias, de um país para outro, aqueles países em que a indústria foi transferida, os trabalhadores, muitos deles ficaram desempregados. E na medida que aumenta a quantidade de desempregados no mercado, a tendência é reduzir, inclusive, os salários desses trabalhadores. E na tentativa de sobreviver, admitem trabalhar em condições precárias. E aí é que surge o trabalho, a chamada precarização do trabalho, que as pessoas assumem trabalhar nas empresas sem as garantias com relação por exemplo, no caso do Brasil, com relação aos direitos, com relação ao Fundo de Garantia do Trabalho, ao FGTS e também a utilização do INSS, quer dizer, no caso, a aposentadoria, o direito à aposentadoria. Então, ele é prejudicado de três formas: redução do nível do salário, não acesso ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e também a não acesso à aposentadoria, já na medida em que eles estejam vinculados ao chamado trabalho precário. E houve perda de direitos nos países que adotaram o modelo econômico neoliberal. E o Brasil também se aplica a isso. A reforma trabalhista que foi adotada no Brasil significou também perdas de vários direitos que eram previstos na legislação anterior. O Brasil é um caso exemplar das nefastas consequências da globalização neoliberal. O modelo econômico neoliberal adotado no Brasil contribuiu para provocar uma verdadeira devastação na economia brasileira, desde sua implantação em 1990, configurando um crescimento econômico pífio, queda nas taxas de investimento na economia brasileira, na desindustrialização da economia brasileira, no agravamento dos problemas sociais do Brasil, com o aumento da concentração da renda, do desemprego e da extrema pobreza, e incapacitação do Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do país. Em artigo de nossa autoria, cujo título é urgente a necessidade de abandono do neoliberalismo no Brasil para promover seu desenvolvimento, nós afirmamos que o modelo econômico neoliberal implantado em 1990 é o grande responsável pelo baixíssimo crescimento econômico alcançado no Brasil de 1990 até o momento atual. Nós temos aqui uma figura que deixa bastante claro o que nós estamos afirmando. Nós temos aqui
essa figura, que deixa bastante claro. Temos aqui dados da taxa de crescimento decenal da economia brasileira de 1901, ou seja, do início do século XX, até 2020. Dá para perceber claramente que de 1901 até 1940, a taxa de crescimento econômico variava de 4,2% ao ano durante a década a 4,4%, ou seja, 4,2% da década de 1901 a 2010, 4,2% ao ano, a 4,4% ao ano da década de 1931 a 1940. Então, durante esse período, do início do século XX até 1940, praticamente o crescimento da economia variou de 4,2% a 4,4% ao ano. Já a partir de 1941, até 1980, houve um crescimento extraordinário da economia brasileira, que variou de 5,9% na década de 1941 a 50 para 8,6% de 1971 a 1980. Já a partir de 1981, na década de 1901 a 1990, quando se adotou o modelo econômico neoliberal no Brasil, as taxas de crescimento foram ridiculamente baixas. E é isso que esse quadro mostra. Aqui nós temos o crescimento de 1901 a 1940. Dá para perceber que variou de 4,2% a 4,4%. Mas a partir de 1940, principalmente a partir do governo Vargas, até 1980, a taxa de crescimento variou de 5,9% para 8,6% em 1980. Mas a partir de 1981, quando o modelo econômico neoliberal foi introduzido, de 1981 a 1990, efetivamente foi a partir de 90 que o modelo econômico neoliberal foi adotado no Brasil, as taxas de crescimento foram ridiculamente baixas, demonstrando que o modelo econômico neoliberal não produziu bons resultados para o Brasil. E essa situação se mantém no momento atual. Por exemplo, a expectativa do Banco Central para a taxa de crescimento da economia para 2025 é de 1,9%. Então as taxas de crescimento são ainda ridiculamente baixas e não atendem às necessidades de crescimento da economia brasileira, que deveria se expandir a taxas superiores a 5% ao ano, para atender às necessidades do país. Então, o modelo econômico neoliberal é um entrave ao desenvolvimento do país. É o que esse gráfico demonstra. Em números a inviabilidade do modelo econômico neoliberal, que se traduz com esses números aqui. Muito diferentemente do modelo nacional desenvolvimentista, que foi que possibilitou essa expansão da economia brasileira de 1940 até 1980. O modelo econômico, sobre um período mais recente, temos aqui também um outro gráfico que mostra como ocorreu a evolução do PIB. Vou lhes apresentar aqui. Aqui nós temos dados de 2011, porque o gráfico anterior apresenta dados até 2020. Aqui nós temos dados
que de 2020 a 2023, que apresenta, eu vou me centrar fundamentalmente nesses últimos números, que aqui corresponde ao período de 2020 a 2023, que é um período mais recente. A taxa de crescimento do PIB foi de 4,8% em 2021, 3% em 2022 e 2,9% em 2023. Então, este é o quadro. E esses números que aqui estão apresentados, inclusive com taxa de crescimento negativo, como por exemplo, em 2020, a taxa de crescimento do PIB no Brasil foi de menos 3,3%. Foi negativa também em 2015 e 2016. Isso é o que eu encontrei na internet sobre. E a taxa de crescimento do PIB do Brasil foi de menos 3,3%. Então, repetindo, em 2015, a taxa de crescimento do PIB no Brasil foi de menos 3,5% e menos 3,3%. Então, aqui esses números aqui de 2011 a 2023 mostram que as taxas de crescimento da economia brasileira são pífias e erráticas. Quer dizer, não mostram um crescimento sustentado ao longo do tempo. Isso configura que o modelo econômico neoliberal adotado no Brasil foi um fracasso completo. Outra demonstração de fracasso está relacionada com a taxa de investimento da economia brasileira. Nós temos aqui um gráfico que mostra, com dados de 1909 até 2021, nós temos um gráfico que mostra como ocorreu a evolução da taxa de investimento da economia brasileira. E um ponto que é importante observar, meus amigos, que o crescimento da economia está muito relacionado com a taxa de investimento. Quando a taxa de investimento é crescente, a economia cresce. E se essa taxa de investimento é crescentemente sustentável, isso faz com que a taxa de crescimento do PIB também se torne sustentável ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um exemplo da taxa de investimento da economia brasileira, que mostra que, por exemplo, de 1943 até 1991, a taxa de investimento foi crescente. Mas a partir de 1991, começou a haver um declínio na taxa de investimento. Olha aqui. Aqui mostra o seguinte, que de 1943, corresponde a esse número aqui, até 1991, repetindo, de 1943 até 1991, corresponde a esse ponto aqui, a taxa de investimento foi crescente. Quer dizer, isso aqui correspondeu ao período nacional desenvolvimentista. Aqui teve a contribuição dos governos Vargas, Juscelino Kubitschek, tivemos também a contribuição até dos governos militares, que também contribuíram para alavancar os investimentos na economia brasileira. Mas a partir de 1991 começou a haver um declínio na taxa de investimento. Está aqui representado por esses números. E observe o seguinte, esses dados são dados do IBGE, Contas Nacionais de Estatística do século XX, de modo que são dados oficiais, que demonstram o fracasso do modelo neoliberal. Não contribuiu para alavancar os investimentos na economia brasileira. Um outro ponto também que é importante observar é que o modelo econômico neoliberal também foi responsável pela desindustrialização da economia brasileira.
nós temos um gráfico aqui que deixa bastante claro que, por exemplo, de 1947 até 1987, a indústria brasileira se expandiu, evoluindo de 16% do PIB para 27,3% do PIB. Isso, em 1947 foi 16% e em 1987, 27,3% do PIB. Então está aqui. Então, foi 16% do PIB em 1943, aliás, 47, e alcançou 27,3%. Vê que foi crescente a taxa de investimento, de indústria, a participação da indústria na formação do PIB. Houve um processo de industrialização no Brasil que evoluiu de 16% para 27,3%. Mas a partir de 1987, o que é que aconteceu? Uma queda na participação da indústria na formação do PIB. Isso significa o quê? Desindustrialização. A indústria hoje representa 11% do PIB. Quer dizer, bem abaixo dos 16% de 1947. Então, nós regredimos em termos de industrialização, que sempre foi e é considerado como um elemento importantíssimo no processo de desenvolvimento de qualquer nação. Bem, o modelo econômico neoliberal implantado no Brasil é o grande responsável por agravar também os problemas sociais do Brasil. Não agravou não apenas os problemas econômicos, mas também os problemas sociais, com o aumento da concentração da renda, do desemprego e da extrema pobreza, conforme nós já falamos. O Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, segundo o relatório de desenvolvimento humano da Organização das Nações Unidas, publicado em dezembro de 2019. O Brasil está atrás apenas do Catar, quando analisado 1% mais rico. No Brasil, 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. No Catar, essa proporção é de 29%. Ou seja, no Brasil, quase um terço da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. O Brasil é o país com maior concentração de renda quando comparado com os países do grupo dos países em desenvolvimento, os BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ainda aparece no ranking com 21,3% da renda total nas mãos de 1% mais rico. A Rússia está com 20,2% e a África do Sul deixa 19,2% da sua renda total com 1% mais rico. Enquanto isso, a China é o país dos BRICS com menor concentração, com 13,9%. Pesquisa comparativa liderada por Thomas Piketty, autor de O Capital no Século XXI, publicado em 2014, aponta que 27,8% da riqueza nacional está em poucas mãos no Brasil. Quase 30% da renda no Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. A maior concentração do tipo no mundo é o que acontece no Brasil. É o que indica a pesquisa Desigualdade Mundial 2018, coordenada, entre outros, pelo economista francês Thomas Piketty. O grupo, composto por centenas de estudiosos, disponibiliza um banco de dados que permite comparar a evolução da desigualdade de renda no mundo nos últimos anos. A World Wealth and Income Database, base de dados mundial de riqueza e renda, aponta que 1% mais rico no Brasil detinha 27,8% da renda do país em 2015. Segundo os dados coletados pelo grupo de Piketty, os milionários brasileiros ficaram à frente dos milionários do Oriente Médio. Veja bem, os milionários brasileiros ficaram à frente dos milionários do Oriente Médio,
que aparecem com 26,3% da renda da região. O Brasil também se destaca no recorte dos 10% mais ricos, mas não de forma tão intensa quanto se observa na comparação do 1% mais rico. Os dados mostram o Oriente Médio com 61% da renda nas mãos dos 10% mais ricos, seguido por Brasil e Índia, ambos com 55%, e a África subsaariana com 54%. A região em que os 10% mais ricos detêm menor fatia de riqueza é a Europa, com 37%. A diferença flagrante entre a Europa e o restante dos países do mundo. Até porque a Europa, os avanços sociais são mais significativos por conta da existência de organizações da sociedade civil bastante ativa e que lutam há muitos e muitas décadas para que esses indicadores sociais melhorassem. Além de apresentar os piores indicadores de desigualdade social do mundo, a taxa de desemprego, segundo o IBGE, de 6,9% do Brasil, é bastante elevado. 7,5 milhões de desempregados no segundo semestre de 2024. Aliás, esses números são iguais aos valores atuais no Brasil, em 2025. A extrema pobreza no Brasil soma 9,6 milhões de pessoas. O grupo de miseráveis no Brasil sobrevive com R$ 145, ou seja, 33 dólares por pessoa, mensais. O número de miseráveis vem crescendo desde 2015, invertendo a curva descendente da maioria da miséria nos anos anteriores. A miséria atinge principalmente estados do Norte e Nordeste do Brasil, em especial a população preta e parda, sem instrução ou com formação fundamental incompleta. O modelo econômico neoliberal implantado em 1990 no Brasil é o grande responsável por incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, ao dificultar sua ação como indutor do desenvolvimento econômico e social. Com a adoção da política de privatizações, da política do teto de gasto público, a partir do governo Michel Temer, e da autonomia do Banco Central a partir do governo Jair Bolsonaro, como parte da estratégia do capitalismo neoliberal globalizado de transformá-lo em Estado mínimo. Ressalte-se que Estado mínimo é o nome dado à ideia do capitalismo neoliberal de que o papel do Estado dentro da sociedade deve ser o menor possível, exercendo apenas atividades consideradas essenciais de primeira ordem. Os teóricos do capitalismo neoliberal defendem também a mínima cobrança de impostos e a privatização dos serviços públicos, que ainda está acontecendo no Brasil, em áreas que deveriam ser exercidas pelo setor público, como é o caso, por exemplo, do abastecimento de água, serviço de abastecimento de água e de esgotos. Para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais do Brasil, para viabilizar o Estado mínimo, a doutrina neoliberal preconiza a menor participação possível do Estado na economia, com a adoção da política de privatizações de empresas estatais, como a que aconteceu no Brasil com a privatização da Usiminas, Selma e Cosinó pelo governo Collor, da Embraer e Companhia Siderúrgica Nacional pelo governo Itamar Franco, da Vale, Telebrás, Embratel, Banespa e Banco Meridional pelo governo Fernando Henrique Cardoso, de rodovias federais como a BR-101, Hidrelétrica Santo Antônio e Hidrelétrica Giral, rodovias como a Ponte Rio-Niterói, a BR-050, e aeroportos como os de Guarulhos e Brasília pelo governo Dilma Rousseff, da Eletroacre e Ceron pelo governo Michel Temer, e Eletrobras, Companhia Docas do Espírito Santo, BR Distribuidor e Liquigás pelo governo Jair Bolsonaro. Para incapacitar o Estado brasileiro na solução dos problemas econômicos e sociais no Brasil, foi adotada a política do teto de gastos públicos, adotada durante o governo Michel Temer.
que fez com que o Estado brasileiro ficasse limitado em sua capacidade de promover investimento, com a asfixia financeira em que ficou submetido. Inviabilizou sua capacidade de adotar políticas econômicas, fiscal e monetária articuladas entre si, com a autonomia do Banco Central adotada durante o governo de Jair Bolsonaro. Devido a esses fatores, o governo Lula herdou um Estado brasileiro incapaz de promover o desenvolvimento econômico e social. Porque com o teto de gastos públicos, o governo brasileiro não poderá aumentar o orçamento da União. E a existência de um Banco Central que adota políticas monetárias desconectadas da política econômica do governo federal, inviabilizando a retomada do desenvolvimento do Brasil, como o que está acontecendo, inclusive, no momento atual. O Banco Central elevou as taxas de juros, que são as maiores do mundo, as maiores taxas de juros do mundo, que inviabiliza os empresários captem recursos junto aos bancos para financiar seus investimentos. Um fato evidente: para promover a retomada do crescimento econômico do Brasil, elevar suas taxas de investimento, barrar o processo de desindustrialização da economia brasileira e solucionar os problemas sociais do Brasil, é preciso abandonar o modelo econômico neoliberal, substituindo pelo modelo nacional desenvolvimentista, nos moldes keynesianos, com o Estado brasileiro agindo como planejador e indutor do desenvolvimento nacional. Cabe observar, meus amigos, que John Maynard Keynes defendia o Estado como um agente ativo e indutor do desenvolvimento econômico e contra a recessão e alta do desemprego. Por exigir um governo maior como decisor na economia de um país, Keynes acreditava que o capitalismo poderia superar seus problemas estruturais, como sistema econômico, desde que fossem feitas reformas significativas, como ele propôs, haja vista que o capitalismo liberal, que dominou a economia mundial até 1945, havia se mostrado incompatível com a manutenção do pleno emprego e da estabilidade econômica. Aquele período que nós lhes mostramos nessa figura da taxa de lucro médio dos países do G20, por exemplo, essa idade de ouro, ela foi conquistada graças à adoção do modelo keynesiano de economia, em que os governos atuavam no sentido de induzir o processo de desenvolvimento e exerciam controle macroeconômico da economia, coisa que deixou de acontecer com a adoção do modelo econômico neoliberal. Então, para o Estado brasileiro recuperar sua capacidade de ação como indutor do desenvolvimento do Brasil, é urgente fazer com que as forças progressistas do país conquistem a maioria do Congresso Nacional, além da Presidência da República, para neutralizar as forças políticas retrógradas, defensoras do neoliberalismo, e colocar um fim na política de privatizações das empresas estatais, na política do teto de gasto público e na autonomia do Banco Central. Diante deste fato, só resta às forças progressistas perseverarem na construção de uma aliança sólida com forças políticas do centro democrático e mobilizar a sociedade civil organizada para eleger em 2026 um presidente da República progressista, a maioria dos governadores de Estado e a maioria parlamentar no Congresso Nacional de candidatos que sejam comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. Essas são as condições, meus amigos, para o Estado brasileiro abandonar o neoliberalismo e promover o desenvolvimento do Brasil em benefício da grande maioria da população brasileira e não apenas dos detentores do capital brasileiro e internacional. Portanto, o processo de globalização contemporânea, centrada no neoliberalismo, produziu duas graves consequências para a humanidade.
A primeira é representada pelo fracasso na promoção do desenvolvimento econômico e social nos países capitalistas, centrais e periféricos. Esses problemas que nós estamos apresentando com relação ao Brasil se reproduziram em várias partes do mundo, e até mesmo em países capitalistas centrais, no caso dos Estados Unidos, que também enfrentaram e ainda enfrentam problemas de desindustrialização. Então, repetindo, a primeira é representada pelo fracasso na promoção do desenvolvimento econômico e social nos países capitalistas centrais e periféricos. E a segunda consequência é representada pela crise geral do sistema capitalista mundial, que pode levar o mundo à depressão. Toda essa situação tende a gerar instabilidades políticas, econômicas e sociais em todos os quadrantes da Terra. Essas instabilidades podem fazer com que em cada país forças políticas insatisfeitas com a situação atual se mobilizem em torno de duas teses. A primeira são as teses nacionalistas anti-globalização, quando existe ameaça real à soberania e à integridade nacional, a seu crescimento econômico, às suas instituições políticas, à sua cultura e à sobrevivência do seu povo. E a segunda são as teses neofascistas, de oposição aos governos, que inclui ultranacionalismo, supremacia racial, populismo, autoritarismo, nativismo, xenofobia e sentimento anti-imigração, bem como oposição à democracia liberal, ao parlamentarismo, liberalismo, marxismo, capitalismo, comunismo e socialismo. As teses nacionalistas e neofascistas estão sendo colocadas na ordem do dia em vários países do mundo na atualidade. Então vamos tratar primeiro das teses relacionadas com o avanço do nacionalismo que estão acontecendo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal. Um resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal é o avanço do nacionalismo no mundo. Então, países como Estados Unidos, Rússia, China, Hungria, Polônia, Turquia, Índia, entre outros países, mas os mais destacados são esses que eu citei, os governantes adotam posições nacionalistas nos seus governos. Na tentativa de cada país defender e estimular sua própria economia com o caminho nacionalista, são adotadas medidas protecionistas ou autárquicas, como as adotadas pelo presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que podem levar a uma reação extremamente negativa em cadeia em todo o sistema capitalista mundial. Isso reduziria o comércio internacional, aumentaria o desemprego e autoalimentaria a crise em escala global. Então isso que o Trump está fazendo, de aplicar tarifas contra importações dos Estados Unidos, contra países que exportam para os Estados Unidos, poderá provocar o que se chama depressão da economia mundial. A falta de resposta para a crise econômica gerada pela globalização neoliberal está colocando em xeque a legitimidade da União Europeia também, que está ameaçada de fragmentação, com o surgimento de teses nacionalistas em vários países europeus, defensoras do rompimento de seus países com a União Europeia, como já ocorreu com o Reino Unido, através do Brexit. Depois de 30 anos de unificação, a Europa corre o risco de assistir a um processo de fragmentação. Não bastasse a crise da zona do euro, que ameaça dividir o bloco entre os países que souberam administrar suas finanças e os que fracassaram na adoção da moeda única, o euro, agora os nacionalismos regionais ganham novo impulso, em razão da crise econômica gerada pela globalização neoliberal. Enquanto isto, nas sociedades no sul da Europa,
não se vislumbra nem de longe a saída da crise, e sim mais recessão e desemprego. O que ocorre na Grécia, em Portugal e na Espanha não pode ser explicado sem esta crise econômica e financeira profunda que atinge o sistema capitalista mundial. E é a União Europeia que impõe imenso sacrifício a seus povos para salvar os bancos da bancarrota com a adoção da política da austeridade adotada pelos países dela integrantes. A desesperança das populações da União Europeia e a excessiva tensão social nela existente podem levar ao fim da União Europeia e ameaçar a ordem político-institucional vigente em cada um dos países da região. A crise da globalização neoliberal atingiu também os Estados Unidos. O presidente Donald Trump deixou evidenciada sua repulsa à globalização neoliberal em seus discursos nacionalistas, em sua posse na Casa Branca em 1916 e 2025. Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou em seus discursos nacionalistas que por muitas décadas os Estados Unidos enriqueceram a indústria estrangeira em detrimento da indústria americana. Tornaram outros países ricos, enquanto a riqueza, força e confiança de seu país se dissipava no horizonte, que uma a uma as fábricas fecharam, isso nos Estados Unidos, e deixaram nossos territórios sem nunca pensar nos milhões e milhões de trabalhadores americanos que foram abandonados. Isso não aconteceu só nos Estados Unidos, no Brasil também. A riqueza de nossa classe média foi tirada de seus lares e então redistribuída por todo o mundo. A riqueza, na opinião do Trump. O nacionalismo de Trump fica marcado em seus discursos ao afirmar que deste dia em diante será apenas a América em primeiro lugar. A América em primeiro lugar. O America First. E que protegerá os Estados Unidos da devastação causada pelos países que, na opinião de Trump, roubam suas empresas e destroem seus empregos. E, segundo Trump, traremos nossos empregos de volta. Traremos de volta a nossa riqueza. Isso afirmou Trump. Trump afirmou também que seguirá duas regras simples: comprar produtos americanos e contratar americanos. Houve e haverá avanço do protecionismo nos Estados Unidos. Isso já está acontecendo. E isso se ampliará. A ser adotado pelo governo Trump, com o objetivo de defender as empresas e os empregos norte-americanos, que fará com que o mesmo ocorra também no mundo como contrapartida. Então, o protecionismo adotado por Trump fará com que o protecionismo também se alastre por todo o planeta. E isso vai contribuir para a depressão da economia. A deportação em massa de imigrantes já está ocorrendo, especialmente de hispânicos, que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, para que Trump assegure os empregos para os trabalhadores norte-americanos. Agora nós vamos falar do último bloco da nossa apresentação, que trata do avanço da extrema-direita neofascista no mundo como resultado das nefastas consequências da globalização neoliberal. Outro resultado dessas nefastas consequências da globalização neoliberal é o avanço da extrema-direita neofascista em vários países do mundo. O neofascismo está no poder no Japão, já está no poder no Japão, esteve no Brasil com Jair Bolsonaro, está no poder na Índia, na Hungria, na Turquia e agora nos Estados Unidos também com Donald Trump. A isto devemos acrescentar os vários partidos neofascistas com base de massas, candidatos ao poder, sobretudo na Europa, como o Rassemblement National da família Le Pen na França,
a Lega de Salvini na Itália, a AfD na Alemanha, o FPO na Áustria. No Brasil, os neofascistas liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que responde criminalmente pela tentativa de golpe de Estado durante seu governo, podem voltar ao poder nas eleições de 2026. Em várias partes do mundo, o crescimento da extrema-direita segue firme e forte, contando com o apoio de uma ampla rede transnacional e colocando enormes desafios para os mecanismos de governança local. Na Europa e nos Estados Unidos, o neofascismo combate a imigração, leva ao crescimento da xenofobia e fortalecimento dos discursos identitários, elementos centrais na pauta da extrema-direita. A ascensão da extrema-direita no mundo tem como um denominador comum o rechaço ao globalismo e a defesa do conservadorismo. O artigo Os riscos da extrema-direita, autoritarismo, violência e corrosão da democracia, publicado por Henri Giroux e Gustavo Figueiredo, e disponível no diplomatique.org.br. Esse artigo, Os riscos da extrema-direita, autoritarismo e corrosão da democracia, informa que os pilares de sustentação da democracia vieram ao chão nos Estados Unidos da América. Uma decisão da Suprema Corte, com maioria conservadora, passou a conceder imunidade judicial aos presidentes da República que estiverem no exercício do poder para cometer crimes, desde que atuem dentro de sua devida autoridade constitucional. Isso foi aprovado lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vivem uma forma de psicose política, econômica, ideológica, ou melhor, psicose política, econômica, cultural e social, evidente em políticas cruéis, neoliberais e de ódio à democracia. Uma ideologia de dureza e crueldade atravessa a cultura norte-americana, como um raio, minando a força das relações sociais e de uma certa ética individual humana. O artigo que há pouco citamos, extrema-direita, os riscos da extrema-direita, autoritarismo, violência e corrosão da democracia, esse artigo afirma que os Estados Unidos tendem a se transformar em um país capitalista gangster. Aliás, as atitudes de Donald Trump configura essa situação. País capitalista gangster. Porque Donald Trump, supremacista branco e aspirante ditador, agora poderá ter respaldo legal da Suprema Corte para usar seu poder oficial como justificativa perfeita para cometer os crimes necessários à implantação do seu plano neofascista de poder autoritário. As barreiras legais que sempre funcionaram como um limite de contenção do seu poder de destruição foram removidas pela Suprema Corte. Quando o presidente dos Estados Unidos usar os seus poderes oficiais de qualquer forma, segundo o raciocínio da maioria, ele estará agora isento de processo criminal. E assim, se ele ordena que a Maria assassine um rival político, ele está imune. Se ele organiza um golpe militar para se manter no poder, ele está imune. Ele está imune. Imune. Foi assim que nos Estados Unidos, um Supremo Tribunal Federal corrupto, cheio de histórias de suborno, misógino, comandado por supremacistas brancos, acabou de colocar a democracia dos Estados Unidos em risco. O neofascismo avança celeremente nos Estados Unidos, com a ascensão ao poder de Donald Trump. O livro Capitalism, Hegemony and Violence in the Age of Drones, Capitalismo, Hegemonia e Violência na Era dos Drones,
Esse livro foi publicado por Norman Pollack. Este livro, do falecido historiador norte-americano Norman Pollack, que foi professor emérito de História da Michigan State University, informa que o fascismo nos Estados Unidos, em qualquer estágio gestacional, avança contra o povo. Na visão de Pollack, o fascismo é mais do que um arranjo político historicamente temporário, como na Alemanha, Itália, Japão e outros países, entre as duas grandes guerras mundiais. O fascismo é um estado social geral nos Estados Unidos. Essa é a opinião do Pollack. Pollack afirma que o fascismo nos Estados Unidos pode ser apreendido através de vários indicadores, como, por exemplo, concentração extrema da riqueza, a coparceria entre os negócios e os governos, como uma interpenetração estrutural de poderosas instituições que promovem o capital monopolista, restringe a organização sindical e a militância trabalhista e cria um Estado forte, baseado no poder militar e na supremacia comercial, também encorajando uma base de massa complacente, submissa ao poder e à riqueza, amarrada em nós ideológicos, através da falsa consciência e da intimidação, intelectualmente quebrada, através da mídia, propaganda e sinais de cima. Pollack afirma que os Estados Unidos têm seus campos de concentração, que são chamados centros de detenção, que tem mais de 3 milhões de pessoas encarceradas nos Estados Unidos, nas prisões, quase metade das quais são pessoas pretas e pobres. Pollack ressalta que o governo dos Estados Unidos realiza assassinatos por drones, ocupa países estrangeiros e o Trump pretende ocupar mais países estrangeiros ainda. Criou e apoiou guerrilhas terroristas em todo o mundo, como a Al-Qaeda e o Estado Islâmico. O governo dos Estados Unidos oprime e investiga sua própria população doméstica. Faz tudo isso a serviço não para o engrandecimento da nação, mas a serviço do capitalismo norte-americano. Essa é a opinião de Pollack, que eu concordo. Trata-se de um fascismo diferente do fascismo antigo, que representou uma reação das forças conservadoras de diversos países da Europa, como a Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, entre outros, contra a ascensão dos trabalhadores ao poder após a vitória do socialismo na União Soviética em 1917. Pollack afirma que o fascismo atual nos Estados Unidos tem dupla conotação, sendo nacionalista ao desenvolver ações que visam manter a hegemonia mundial norte-americana e empreender ações em defesa do capitalismo. Pollack afirma que a sombra do fascismo não caiu apenas sobre os Estados Unidos, mas engloba também todas as nações que abrigam o centro do capitalismo mundial. Não importa onde, porque os interesses do capital e da classe dominante global devem ser atendidos por todos os aparelhos estatais do mundo. Pollack afirma que o mundo de hoje se assemelha ao período entre as duas guerras mundiais, quando o fascismo surgiu em toda a Europa. A causa subjacente é a mesma, uma crise profunda no capitalismo. É o que aquela figura que nós mostramos logo no início, esta aqui, demonstra. É uma crise profunda do sistema capitalista mundial. Além disso, a crise decorre da mesma condição, uma queda da taxa de lucro no processo de acumulação do capital, especialmente numa forma de capital fictício financeiro, e uma composição orgânica do capital em que a produção depende cada vez mais de máquinas ou robôs que substituem o trabalho humano. O resultado é que o valor da produção diminui. E com esse declínio, os lucros diminuem. Pollack afirma que para manter sua posição hegemônica,
e tentar controlar a China e a Rússia, os Estados Unidos dependem fortemente da força militar, e indiretamente, direta e indiretamente. Sustentar sua posição proeminente significa o governo dos Estados Unidos manter pelo menos 1.000 bases militares em todo o mundo. Para sustentar sua vigorosa hegemonia mundial, o governo dos Estados Unidos empobrece a maior parte de sua população, excluindo os poucos milhares de pessoas que possuem a maior parte da riqueza e controlam todo o capital. O fascismo americano busca também controlar a China. Em suma, Pollack afirma que o avanço do fascismo nos Estados Unidos faz parte de uma tendência global. Pollack afirma que esta mesma situação no início do século XX exigiu 2 guerras mundiais e a Grande Depressão Mundial de 1929 para solucionar a crise do capitalismo. As guerras mundiais e a Grande Depressão destruíram o capital então existente. O que se seguiu foi a chamada Idade de Ouro, que durou cerca de 25 anos, de 1945 a 1970. Após a Segunda Guerra Mundial, conseguiu uma destruição semelhante do capital, dessa vez em uma escala mais global, poderia muito bem exigir não apenas a destruição do capital, mas da própria civilização humana. Então essas, meus amigos, são as considerações que eu teria a fazer a respeito do avanço do nacionalismo e do neofascismo no mundo como resultado da crise profunda da globalização neoliberal. Eu espero que tenha sido esclarecedora a nossa apresentação e deixo aqui meu abraço fraternal para todos.